Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Fonte Viva. Hoje a mensagem será de número 64. Título da mensagem: Semeadores. Emmanuel destaca o versículo 3 do capítulo 13 do evangelista Mateus. E aqui, então, Jesus começa a contar a parábola do semeador. Vejamos que o título da mensagem é Semeadores. Mas a parábola é a parábola do semeador. Será? Por que na parábola é o semeador e a mensagem vem com o título Semeadores? Bom, na parábola, o semeador é aquele que vem semear a palavra de Deus no coração dos homens. Então, a semente, a palavra de Deus, é uma parábola que ele mesmo, Jesus, parábola é uma história com fundo moral. E esta é uma parábola que Jesus explica aos discípulos. Eles querem saber, e Jesus vai explicar, e depois Mateus vai relatar essa explicação que Jesus faz correlacionando os personagens da história, da parábola, com as suas correspondências na vida espiritual nossa aqui da humanidade. Sendo assim, o semeador é Jesus, a semente é a palavra de Deus, os solos, que ele vai falar de tipos de solos, são os tipos de coração humanos. Cada vez que a palavra de Deus, a semente, é jogada num tipo de coração, vai acontecer algo com ela. E aí, vejam lá, o capítulo 13 de Mateus, para verem a íntegra desta belíssima parábola. Então, quando Emmanuel traz semeadores, é porque também há um convite de que nós semeemos o Evangelho. Como se faz isto, não é? Basta que amemos, basta que usemos positivamente, de acordo com as leis de Deus, o nosso livre-arbítrio. E estaremos semeando as sementes do Evangelho no mundo. Emmanuel, então, vai comentar o versículo: eis que o semeador saiu a semear, início da parábola do semeador. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando Jesus se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Então, ele não contratou ninguém para ir jogar, para semear o campo. Ele saiu para semear. Jesus não enviou nenhum espírito que se fosse missionário para trazer o Evangelho. Trouxe ele mesmo, governador do planeta Terra, o Espírito puro que, em nome de Deus, cuida de todos nós que aqui estamos. Nosso irmão maior. O Messias, o Cristo, que recebeu de Deus a incumbência de vir aqui nos trazer a sua palavra, a palavra de Deus. Então,
continua Emmanuel a nos dizer. Transferindo a imagem para o solo do espírito, ou seja, a imagem da parábola para o equivalente espiritual, em que tantos imperativos, necessidades imperiosas, não é? De renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, que é o quê? Fazer o bem, agirmos de acordo com a vontade de Deus, suas leis que estão na nossa própria consciência. Então, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros de boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, zona de acomodação, a fim de beneficiar corações alheios. Se o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Não se pode amar a Deus sem amar ao próximo. Fato. Continua Emmanuel dizendo: é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Ponto de vista, interessantíssimo, não é? Porque hoje nós temos um mundo dividido. Um pensa uma coisa, outro pensa outra, e o que acontece? Muitas vezes a coisa não caminha para as ações, porque fica-se naquela discussão chata, porque perde-se tempo, enquanto se está ali, eu acho isso, eu não concordo com isso, tá bom, vamos nos unir e fazer aquilo, vamos levantar aquela ponte? Né? Não, mas deve ser esperar o tempo seco, o tempo molhado, mas a gente precisa da ponte agora. Se for esperar o tempo ficar seco, pode ser que a gente esteja aqui já sem o ter o que comer. Né? Então, quer dizer, temos que chegar em denominadores comuns que possibilitem a ação fraterna. Vamos buscar os pontos de interseção e não os pontos de divergência. Os pontos de divergência não vão construir, só vão nos apartar, só vão nos separar. Vamos buscar pontos de convergência. Estava ouvindo hoje alguém dizer, porque a filha não conversou mais com o pai, porque ele diverge do ponto de vista político da filha. Então, ela decidiu não falar mais com o pai. Quer dizer, de novo, estamos investindo nos pontos divergentes. E vamos agregar com isso? Não vamos agregar. A tendência é realmente a irritar e separar. Se buscarmos os pontos em comum, vamos imaginar, bom lá, política não vai ser o nosso assunto, poderia ser outro, mas se for o ponto de divergência, vamos falar de coisas. Imagina um pai e um filho, um pai e uma filha, tantos pontos em comum, porque alguém não é filho de alguém à toa. A pessoa esteve ali durante anos e anos, estiveram juntos enquanto o filho crescia, estava lá o pai, estava lá a mãe. Olha, se fizermos um esforço, assunto não vai faltar. Nem que seja de pegarmos os álbuns de fotografia e ficarmos conversando. Olha lá, fulano, lembra desse Natal? Aconteceu não sei o quê. Assim, saudade de vovó, de vovô. Coisas assim. Vamos falar de questões neutras, assuntos neutros que não estejam nos levando ao embate. Vamos buscar pontos convergentes e não pontos divergentes, seja em que assunto for. Tem determinadas pessoas com as quais nos relacionamos que haverão assuntos que vamos ter que falar. Um relacionamento, houve uma mentira. Temos que falar sobre isso. Então, existem assuntos que nós temos que falar.
que não são assuntos fáceis, mas vamos ter que aprender a dialogar. Ou então, quando temos que falar que determinada situação não está nos agradando, não... a pessoa falou de um jeito áspero e não percebeu. Então, tem que falar. É bom falar. Porque a pessoa não percebeu. E se ela não percebeu, ela pode repetir isso e voltar a nos magoar. Ou pode ser o contrário, ela vir falar conosco. Quer dizer, nós vamos ter que sair desta zona de acomodação do ponto de vista. Mas para mim, não, mas para mim é aquela história, você que está errado. Não, você que está errada, você que está errado. Não, a culpa é sua. De novo, vamos jogar, varrer isso tudo. Vamos ver onde é que nós combinamos. Nós queremos brigar e ir por cada um para um lado? Claro que não. Mas se não ficarmos atentos, é para esse caminho, muitas vezes, que nós acabamos indo, não é? Então, vejamos lá a continuação. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, essa coisa do eu, porque eu, e muitas vezes não buscamos essas conciliações, esses denominadores comuns, esses pontos de interseção, não é? Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, aqui lembrando a parábola, porque a semente, um dos tipos de solo, é o solo dos espinheiros. Ralada de pobreza, revestida de pedras, o terreno pedregoso é outro tipo de terreno aonde cai a semente. Ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Então, se a terra das almas, que é lá, não é, na parábola, as terras são as almas, não é, os corações. Se a terra das almas estiver sufocada, ou pobre, ou pedregosa, ou pantanosa, vamos servir, vamos buscar contemporizar, buscar dialogar, buscar pontos de interseção que nos possibilitem continuar caminhando com a maior harmonia possível. Foi nesse roteiro que o divino semeador, Jesus, o divino semeador, pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre os humildes tratadores de animais. Então, a sua missão, qual era a missão? Trazer o Evangelho. Como ela começou? Quando ele nasceu, lá em Belém. E quais foram os primeiros avisados da chegada do Messias? Foram os pastores. Apareceu entre os pastores, veio do alto um anjo e falou para os pastores que naquela noite havia chegado entre nós o Salvador e que eles fossem buscar o bebê para adorá-lo e depois, é claro, dizer a todos que tinha nascido o Salvador. Então, ele vai dizer que, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais, pastores, não é? E continuando-a através dos amigos de Nazaré, onde ele nasceu, onde ele cresceu, e dos doutores de Jerusalém, quando ele tinha 12 anos, não é? E sumiu na Páscoa. Onde estava ele? Lá no templo, há 3 dias,
conversando com os doutores do templo, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, já agora, ao tempo já da divulgação do Evangelho, a partir dos seus 30 anos. Lembrando que Jesus passou 3 anos na efetiva missão de divulgação do Evangelho. Pescadores simples, dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu, Jesus, ausentou-se da grandeza que se acolhe, então ele saiu lá dos páramos celestes para vir até nós. Então ele ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação, que é o Evangelho, e aumentando-nos a visão e o discernimento. Ele trouxe a revelação, que nos amplia o entendimento de que estamos muito além deste corpo físico. Ele veio nos falar que a morte não existe. Foi crucificado e voltou, provando que a morte não existe. A vida continua. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Confundiu-se com a sombra, porque ele saiu lá das faixas vibratórias de plena luz e nós estamos numa faixa vibratória de sombra, né? O umbral é uma zona sombria. A crosta onde estamos encarnados é a base do umbral, ok? Ela se estende até um determinado ponto da ionosfera, né, que é uma das faixas da atmosfera, mas ela começa aqui na crosta terrestre, no caso, a faixa que denomina-se umbral. Veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Mas não desejou. Veio ele mesmo trazer o Evangelho até nós. Ser ele mesmo o semeador da palavra de Deus. E conclui Emmanuel dizendo-nos assim: afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Lindo final, não? Semeadores. Vamos orar? Jesus, mestre amado, irmão querido, obrigado, Senhor, por mais este dia. Abençoa-nos os esforços, Senhor, para estarmos atentos, nos lembrarmos da prece. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso anjo guardião, que está sempre conosco, buscando nos ajudar nesta encarnação. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos lares, nossos amados, nos 2 planos da vida. Mas abençoa igualmente, Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. As tuas bênçãos, Senhor, permaneçam em nós e entre nós, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho.
Que Jesus nos ilumine. Muita paz a todos.